Hoje em dia está cada vez mais comum as pessoas se envolverem com drogas. Nos dias atuais, muitas famílias têm enfrentado esse problema. E uma pergunta que muitas pessoas me fazem é como lidar com isso. As drogas é uma realidade que vem destruindo muitas famílias. E como fazer para isso não interferir na minha família? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Meu nome é Jefferson Santos, sou ex-dependente. Hoje eu sou especialista em reestruturação familiar e ressocialização do dependente químico com a sociedade. E uma das coisas que a gente sempre faz nos processos familiares dentro do Instituto Meu Recomeço é mostrar para a família que a droga não é o problema. Quando o seu filho busca a droga, primeiro, quando a gente vai fazer uma investigação a respeito desse assunto, se a gente for entender o circuito da família, está faltando tempo de qualidade. Esse é o primeiro fator, é o primeiro motivo que leva os nossos filhos a procurar as drogas. O tempo de qualidade com o seu filho é o quê? Não é você levar ele em uma loja, em um parque e deixar ele lá. O tempo de qualidade com o seu filho é você sentar com ele, conversar com ele, fazer perguntas para ele. Perguntar como é que foi o dia, perguntar como é que foi a escola. É você colocar ele no colo, é você abraçar, é você dar patrocínio positivo. É você dizer o quanto ele é importante para você, o quanto ele é importante para a família. É você dizer para ele, é você fazer ele sentir que de fato ele é importante, que ele tem voz ativa. Uma coisa que eu vejo acontecer com uma certa recorrência nos atendimentos é o quê? É o segundo fator. Os pais, eles não têm uma comunicação aberta com os filhos. Uma comunicação aberta de fazer uma mesa redonda e conversar sobre todos os assuntos. Sobre drogas, sobre sexo, sobre a vida. E quando você, pai, não conversa com seu filho a respeito desses assuntos, o que você acha que ele vai fazer? Isso mesmo. Ele vai para a rua. Ele vai tirar as dúvidas, porque a dúvida, ela vem na cabeça de todo mundo. Vem na sua cabeça. Imagina na cabeça do seu filho, de um pré-adolescente. E geralmente o problema com as drogas, ele não começa no momento que ele está utilizando ali. Começa lá atrás. E a mente, até os 21 anos, o córtex pré-frontal, ele ainda não está maduro o suficiente. Então por isso que tem uma recorrência muito grande na faixa etária de uso de drogas, dos 14 até os 21 anos. Esse dado é um dado de uma pesquisa que estima-se que de todos os usuários de drogas do Brasil, 17,9% está entre a faixa etária de 14 a 21 anos de idade. E por que isso acontece com tanta frequência? Porque os nossos filhos nessa idade, ele ainda é imaturo, ele tem muitas dúvidas, ele está passando por um processo de transição da fase de criança para a fase adulta. Então surgem muitas questões, muitas dúvidas. E o dia a dia hoje, as famílias estão cada vez mais sobrecarregadas. As famílias estão buscando cada vez mais dar conforto para os seus filhos. E não tem nada de errado com isso. A parte que começa a ficar errada é o quê? É porque os pais, eles investem muito tempo no trabalho. Eles investem muito tempo em coisas, em rotinas de dia a dia. E eles esquecem que os filhos também precisam de tempo de qualidade. Os filhos precisam de amor e carinho. Os filhos precisam de reconhecimento. O ser humano, ele tem 3 necessidades básicas. A primeira é ser ouvido. A segunda é ser reconhecido. E a terceira é ter o direito de errar. Muitas vezes, quando você, pai, quando você, mãe, não dá atenção para o seu filho, você permite com que ele vá para a rua para que ele consiga atenção. E infelizmente, lá na rua, ele encontra essa atenção. Lá na rua sempre vai ter um traficante para poder falar para ele de uma droga, de uma sensação, de uma emoção que ele vai sentir. Lá na rua vai ter uma balada para poder influenciar o seu filho que está num dia mau. E no dia mau, quando ele chega na balada, ele vai beber. E depois de ele beber, o cérebro perde um pouco da noção da realidade. E aí o álcool é uma droga depreciadora. O álcool diminui os neurotransmissores.
Com isso faz as pessoas a pensar menos. E quando as pessoas pensam menos, ela inibe o fator crítico. E o fator crítico é aquilo que nos protege na maioria dos casos. Então quando eu estou sob o efeito de álcool, eu fico mais influenciado. E aí se o meu dia, se a minha vida, se a minha semana não está muito boa, se eu estou com problema com os meus pais, se eu estou com problema no relacionamento, e eu estou naquela situação ali naquele momento, eu ingiro álcool, o que acontece? Inconscientemente, o meu cérebro vai querer uma válvula de escape, vai querer uma saída, para sair daquela situação. E aí onde é que acontece o caso da curiosidade. O jovem buscar a droga pela curiosidade. Ele buscar a droga porque ele ouviu falar que dá um barato legal, que tira um peso das costas, que faz ele se sentir melhor. E quando os nossos filhos eles estão nesse ambiente, o ambiente já está todo carregado de âncoras emocionais. As âncoras emocionais são palavras reflexivas ou palavras de forte impacto que são colocadas nas músicas de hoje em dia. As músicas de hoje em dia, elas levam a gente a procurar resolver os nossos problemas como? Em uma mesa de bar com um copo de uísque ou de cerveja na mão. As músicas de hoje em dia, elas falam isso e elas tratam com a dor com uma facilidade muito grande. As músicas mostram que para tratar um problema no relacionamento, basta eu ir para um bar, sentar e começar a beber. E ali eu começo a me sentir melhor, porque eu começo a beber e afogar as minhas mágoas. E isso vem levando um aumento muito grande dos nossos filhos a procurarem essas festas, a procurarem esses bares, a procurar essas bebidas. E infelizmente, os nossos filhos, eles têm encontrado o que eles procuram nesses ambientes. Por quê? Porque nós pais, nós não estamos tendo tempo de qualidade com os nossos filhos. Não tem nada de errado em você ir a um bar, não tem nada de errado em você ir a um restaurante, não tem nada de errado com isso. Tem pessoas que gostam disso, tem pessoas que se sentem bem com isso. Mas eu preciso ter inteligência emocional suficiente para entender que eu preciso lidar com aquela situação. E aquela opção de bebida, de encher a cara, de afogar as mágoas, não é a única opção. E como que eu vou saber disso? Como que eu vou lidar com isso? Quando eu tenho uma base bem fundamentada. E essa base bem fundamentada é a minha casa, são os meus pais. É o relacionamento dos pais com os filhos. É o pai poder sentar com o filho e falar sobre qualquer assunto com ele. Hoje em dia, é um tabu muito grande os pais falar com os filhos sobre drogas. É um tabu muito grande em muitas casas os pais falar com os filhos sobre sexo. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 3 anos e uma filha de 11 anos. E eu vivo essa realidade na minha casa. Essa dificuldade de falar com ela sobre sexo, sobre as coisas da vida. Mas é necessário você ter esse tempo de qualidade com seu filho. É necessário você falar. É necessário você, pai, é necessário você, mãe, expor essas situações para ele. É claro que você não vai pegar um filme pornô e vai colocar para o seu filho assistir, explicando para ele, mostrando. Mas é de suma importância você, pai, você, mãe, você está conversando com o seu filho, você falar para ele, você explicar para ele o que é, mostrar para o seu filho, conversar com ele sobre o corpo. Quando você faz isso, aí a gente volta lá no primeiro problema que leva os nossos filhos a usar drogas. Tempo de qualidade com os filhos. E inconscientemente, as 3 necessidades básicas do ser humano. Seu filho está sendo ouvido, ele está sendo reconhecido. E ali ele vai começar a fazer perguntas para você. E quando você dá a possibilidade do seu filho fazer perguntas para você, ele tem ali o direito de errar, porque ele vai fazer perguntas para você e essas perguntas é o que ele tem como verdade, são dúvidas que ele tem, e o nosso cérebro ele não consegue ficar na dúvida. Sempre que ele tiver com uma dúvida, ele vai procurar essa resposta, ele vai querer responder, porque ele não consegue ficar dividido. Na dúvida, ele vai procurar sempre uma resposta. E essa resposta, pai, se você não estiver preparado, se você, mãe, não estiver preparado, infelizmente, o seu filho vai para a rua e ele vai procurar essa resposta.
Então, como lidar com essa situação em casa? Como lidar com isso? Converse com seus filhos. Invista tempo de qualidade com eles. Veja quais são os tabus que tem dentro da sua casa e comece a lidar com eles. Faça reuniões semanais com a sua família, mesa redonda. Hoje está muito dinâmico o dia a dia. É muita gente concorrendo, mulheres concorrendo com homens. Não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado. Só que muitas vezes o excesso é o que prejudica. O excesso de trabalho tira você de casa. O excesso de concorrência influencia a sua mente, influencia a sua mentalidade. Eu não sei se você sabe, mas você tem em média de 40 a 80 mil pensamentos diários. E a concorrência do dia a dia, o trabalho, a competitividade, é uma descarga de informações dentro da sua mente. E o seu cérebro fica processando isso o dia inteiro, essa sobrecarga. E quando você muitas vezes chega em casa, você está cansado. Realmente, por conta do dia a dia de trabalho. Como lidar com essas situações? Aí vem a meditação, aí vem o prazer nas pequenas coisas. É você sentar, conversar com o seu filho. É você tirar um momento para você refletir sobre o seu dia. A gente tem uma ferramenta muito interessante no coaching, que é o diário de bordo. O diário de bordo é um momento ali onde é que você vai listar as suas atividades do dia seguinte. E o diário de bordo ele tem duas perguntas que são cruciais. Ele faz a seguinte pergunta. A primeira é a seguinte: por que valeu a pena ter vivido o dia de hoje? E essa pergunta é uma pergunta que, se você começar a se fazer todos os dias a partir de hoje, a sua vida vai mudar. Porque vai te gerar reflexão. E a reflexão gera mudança, gera consciência. E a segunda pergunta é: se você pudesse voltar no tempo, voltar no seu dia de hoje e mudar alguma coisa, o que você mudaria? E isso faz você refletir nos momentos que talvez você não fez o seu melhor. E na sequência, o diário de bordo, ele te dá uma lista para você listar as atividades do dia seguinte, para você programar o seu dia. E essa ferramenta é uma ferramenta simples, mas que tem mudado a vida de muitos dos meus clientes. E a simplicidade que faz a diferença. Então, pais, invistam tempo de qualidade nos seus filhos. Façam perguntas para eles. Pergunte quais são as dores que eles estão enfrentando. Crie um relacionamento com o seu filho. Invista isso neles. Porque olha só, se você, pai, não investir tempo de qualidade no seu filho hoje, infelizmente, amanhã você vai ter que investir dinheiro. Dinheiro com terapia, dinheiro com remédios, dinheiro com clínicas de reabilitação, clínicas de internação intensiva. Porque a pressão do dia a dia está levando os nossos filhos para procurarem esse caminho, para procurar essa válvula de escape. Então a mensagem que eu quero deixar para você hoje é essa: tenha tempo de qualidade com seu filho, converse com ele, invista tempo nele, ele é o seu principal bem. Filho é um consórcio eterno, você sempre vai precisar investir nele. A escolha é sua, o que você vai investir, se você vai investir dinheiro ou se você vai investir tempo de qualidade. Só que uma coisa que é muito importante, pai, você vai investir de qualquer jeito. Então pense nisso. Porque se você não pensar, o mundo pensa por você. E o mundo lá fora, ele vem destruindo os lares. O mundo lá fora vem dando informações inconscientemente carregadas de âncoras emocionais que vem colocando os nossos filhos em uma situação de descontrole emocional muito grande. Quando se fala de gestão das emoções, o Augusto Cury fala muito sobre gestão das emoções, a importância de se cuidar das emoções, a importância de se estar ali prestando atenção nas emoções. Você é o conjunto de emoções que você tem. Você vive o seu conjunto de emoções. E muitas emoções, elas estão sobrecarregadas. São âncoras emocionais que nos levam a tomar decisões com a cabeça quente, nos levam a fazer coisas que nós não queremos. E tudo isso pode ser remediado com um simples fato: tempo de qualidade com os filhos. Se você estiver gostando dos vídeos, deixa aí o seu like, faça um comentário, compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que o que eu falei nesse vídeo aqui vai ajudar uma pessoa que você conhece. Ou talvez ajude você mesmo. Coloque em prática essas duas coisas que eu